Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Você se lembra da sua vida 2 anos atrás? Os amigos que não fazia parte dela, as conquistas que você ainda não tinha feito, as lições que ainda estava para aprender? 2 anos parece pouco tempo, mas quando colocamos em perspectiva, percebemos que cabe muita coisa nesses 730 dias. Há 2 anos, eu estava chateado, vivendo em um país que recém havia eleito um homem baseado em seu discurso racista, misógino e homofóbico, exaltando uma supremacia burra e desrespeitosa. Eu percebi que eu estava sentindo de novo algo que me foi familiar na infância e adolescência. Eu percebi que esse sentimento estava me incomodando não pela sua presença, mas por ele já ter deixado de existir antes, e agora estar de novo ocupando um espaço no meu coração. Eu percebi que a única forma de me livrar dele seria falando sobre ele. Eu queria falar comigo e me confortar, me dar esperança, me dizer que ficaria tudo bem, de alguma forma. E foi quando eu fiz uma gravação de áudio. O problema é que eu sou muito tagarela e continuei falando e falando. Para minha surpresa, aquilo que eu falei para mim serviu para mais de 40 mil pessoas nesses 2 anos. Pessoas que, como eu, também sentiam medo, sentiam desesperança, sentiam que estavam sozinhas e que precisavam de alguém como elas. Juntos, nós descobrimos que somos maiores que isso, que cada um de nós pode ajudar a curar a dor do outro, e foi assim que o Fora do Meio nasceu. Hoje, nós estamos celebrando 2 anos de lançamento daquela primeira gravação, e eu tenho comigo aqui pessoas especiais que se uniram a mim nessa caminhada, seja na frente de um microfone, ou me permitindo tocar as suas vidas através de um alto-falante de um fone de ouvido, de uma televisão, ou de uma emissora de rádio, separados fisicamente, mas unidos pela internet. Se isso não é o melhor jeito de comemorar um ano em que o contato físico se tornou escasso por questões de segurança, então outro jeito não foi inventado ainda. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como @Fora do Meio Podcast e no Twitter como @Fora do Meio Pod. Venha celebrar conosco o 2º aniversário do Fora do Meio. E claro, eu não podia deixar de celebrar essa data com uma pessoa que é muito especial para mim, e eu quero já chamar de cara Fran. Oi, meus amores, tudo bem? E para começar, Fran, para quem não te conhece, quem é você? Quem nunca te ouviu aqui no podcast, né? A pessoa provavelmente tá perdendo alguns episódios maravilhosos, mas conta pro pessoal, quem é você? Alguns dos mais votados, inclusive. Não, tô brincando. Com certeza. O pessoal já me conhece aí, né? Eu fiquei muito honrada que o Fê me chamou de novo pra essa data tão especial. Ai, é tão lindo ver que você chegou tão longe com esse podcast, amigo. Eu tenho que me apresentar, né? É verdade. Ai, desculpa, mas eu fiquei emocionada com o teu início. Sou a Fran, eu sou professora, eu sou designer, eu sou bissexual, e é por isso que eu estou sempre aqui na minha cadeirinha do Fora do Meio. E eu sou amiga do Fê também. E eu comecei a ouvir o podcast por causa dele. Eu não lembro como é que eu comecei a te seguir, vou confessar. Mas eu lembro que eu vi tu perguntando lá no Twitter se tinha alguém bissexual na timeline, porque tu queria gravar um episódio sobre. E aí foi assim que a gente começou a se falar, né? E foi assim que eu conheci o podcast, por consequência. Sim. Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte da história desse podcast. É isso, gente. Esse é um episódio de 2 anos, é um episódio muito especial. E a Fran, claro, não poderia deixar, né, de estar aqui desse lado comigo para me ajudar a conduzir esse episódio, que é um episódio muito especial, porque é um episódio com ouvintes pra gente celebrar junto esses 2 anos do podcast. Então, bora pro armário aberto pra gente já começar se apresentando. Armário aberto. E esse episódio, ele é possível graças às pessoas muito especiais que contribuem comigo financeiramente para esse projeto continuar existindo. Então eu quero mandar um agradecimento especial ao Anderson da Silva, ao Lucas Albuquerque, ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho e a Denise Mendes, que colabora comigo mensalmente para manter esse podcast, né, me ajudar com as despesas que involuntariamente esse projeto acaba tendo. Então, se você, como eles, também quer fazer parte desse time de colaboradores, vai aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br, conheça os nossos planos de assinatura e você consegue me ajudar a partir de
R$1 por mês. E eu tô aqui com outros ouvintes também. Gente, contem pro pessoal de casa quem são vocês e como que vocês chegaram aqui nessa festa. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu, assim como a Fran, fiquei um pouco embargado depois dessa introdução, porque eu me sinto uma dessas 40 mil pessoas. Vou conseguir continuar minha apresentação, não precisa nem cortar. Eu acho que essa verdade transmite muita coisa. Então é importante para mim estar aqui. Eu sou do interior da Bahia, eu sou psicólogo de formação, estou comemorando 10 anos de formação agora. Apesar de estar no interior da Bahia por conta do home office com meus pais, eu moro atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou uma pessoa meio do mundo, já morei em vários lugares nessa minha trajetória de descobrir quem eu sou e com isso conseguir responder a pergunta: quem é você? Então, eu sou o André, assim que me denominaram. Me formei em psicologia, tenho uma forte identificação com essa profissão, tenho uma forte identificação com histórias verdadeiras, razão pela qual eu acho que depois da primeira vez que eu passei no podcast por sugestão do Spotify, eu fiquei, e aí esperando ansiosamente os novos episódios e assistindo os anteriores que eu não conhecia. Então, estar aqui nesses 2 anos é uma grande surpresa, uma grande novidade, a minha primeira participação no podcast. E eu espero poder trocar com mais pessoas e retribuir a troca que eu tive em todos os podcasts anteriores, porque eu já escutei todos, alguns mais de uma vez. Gente, eu vou chorar aqui. Pego nem sim. Bom, eu sou Denise, sou também, André, eu tenho formação em psicologia, colega! Tamo junto, então. Pois é, eu tenho menos tempo de profissão que você, porque eu entrei na faculdade aos 48 anos. Pois é, eu tenho 31, falando da minha idade também, tenho 31 anos. E logo mais eu vou ter a oportunidade de passar um pouco por outros elementos da minha história a partir da pauta aí. Então, eu tenho 59 anos, sou casada há 35 anos, tenho 3 filhas lindas, a Laís de 34, que é heterossexual, e tem 2 filhos, um casal de filhos. A Raquel, de 33, que é bissexual, é casada, tá num relacionamento hétero desde os, acho que 15 anos de idade. E há pouco tempo se descobriu bissexual, porque ela também tá... não sei nem como dizer isso, mas ela também pratica o poliamor. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Ela e o marido praticam poliamor. E a Luísa, que tem 22 anos, nasceu 11 anos depois da Raquel, é gay, tem uma namorada linda, Isabel. Então eu falei pro Fernando no e-mail que eu mandei para ele que eu sou a própria mãe da diversidade. Tem de tudo aqui. E moramos 6 anos nos Estados Unidos, porque meu marido trabalhou lá durante um tempo. E de 2001 a 2007, inclusive nós chegamos lá em maio de 2001, né, no ano do atentado, então foi bem tenso. Mas enfim, quando eu voltei em 2007, aí que eu fui fazer a psicologia, porque aí era a minha vez, né? Eu conheci no Banco do Brasil, que eu conheci lá, mas enfim, para não fugir muito do assunto. Como eu conheci o podcast, o Fora do Meio? Nos primeiros 45 dias da pandemia, eu fiquei muito deprimida, porque eu fiquei sem ver meus netos. A Raquel, que é bissexual, também tem 2 meninas, 2 filhas, então tem 4 netos. E eu fiquei sem ver os pequenos, aí fiquei bem deprê. Muita gente que eu atendia entrou num looping assim de ficar muito deprimido, de ficar apavorado com a quarentena e tal. Então isso teve um impacto grande emocional para mim. E eu que jamais gostei de andar no sol, falei, quer saber? Eu vou começar a fazer alguma coisa, não vou me deprimir não. Porque eu já tive depressão uma vez. Falei, não, dessa vez não vai me derrubar. Aí eu comecei a caminhar. Comecei aos poucos, né? E aí, no começo eu nem escutava nada, porque eu queria me concentrar na caminhada. Eu comecei com 2 quilômetros, depois 3. Aí, quando o período de caminhada ficou longo, eu falei, vou começar a escutar música. Aí começou a ficar muito repetitivo escutar música. Eu falei, Aí eu falei pra Raquel, Raquel, tem algum lugar onde eu posso escutar sobre o poliamor que eu quero conhecer mais, porque causou muita estranheza no começo, né? E ninguém sabia do que se tratava. Aí eu comecei a escutar um podcast chamado Amore, com Y no final, em inglês, falando sobre o poliamor. Aí depois eu falei, gente, mas eu também nunca me interessei muito sobre o
o mundo LGBT, né? Peraí, vou procurar um. Aí encontrei o Bendita Geni. Ah, mas antes desses dois eu comecei a escutar um podcast de francês também. Enfim, eu queria aprender alguma coisa. Aí escutei o Bendita Geni, acho que foi no Bendita Geni que eu fiquei sabendo do Fora do Meio. Aí eu me apaixonei, né, Fernando? Tem dessas coisas, né? Aí me apaixonei pelo jeito do Fernando conduzir, pelos assuntos, pelo modo tão sério como ele encara, né? Esse é o objetivo dele, que eu acho fantástico, e eu tenho aprendido sempre muito. Acho que eu já escutei todos, alguns mais de uma vez. E sempre que a gente escuta, mesmo escutando de novo, a gente aprende alguma outra coisa, né? Sim. Inclusive, sobre bissexualidade com a Fran, eu também entendi muita coisa que eu não entendia antes, né? Falou muito da invisibilidade, eu até conversei muito isso com a minha filha, com as minhas 2 filhas. Com as minhas 3, na verdade, né? Porque aqui em casa todo mundo aceita todo mundo. Então, acho que como introdução já tá bom, né? Que eu já tô falando. Enfim, aí a gente pode explorar alguns desses assuntos. Sim, eu devo confessar pra vocês que tem muitos psicólogos que seguem o Fora do Meio e eu sempre fico muito assustado quando eu vejo essas mensagens que eu penso, tipo, caramba, olha a minha responsabilidade. Tem uma galera que estudou tantos anos e tá me ouvindo, eu tô pensando, tipo, ou eu tô no caminho muito certo, ou então daqui a pouco eu vou levar um belo puxão de orelha. Você tá. Mas que bom que eu tô no caminho certo. Você tá. E eu já indiquei vários episódios pra várias pessoas, eu mando por WhatsApp, falo, ó, isso aqui eu escutei, achei que que é a sua cara, que pode te ajudar. Ixi, direto. Fora as histórias, né, que como terapeutas, aliás, eu trabalho ainda como psicóloga clínica, mas estou pensando em fazer uma pausa por outras prioridades, né, mas assim, no consultório, eu tive a oportunidade também de encontrar pais que têm dificuldade para aceitar os filhos LGBT, a própria pessoa LGBT que tem dificuldade de se aceitar e quer mudar aquilo de qualquer maneira, mas enfim, isso a gente entra um pouco no desenvolvimento aí do tema de hoje. Sim. Eu talvez saia um pouco do roteiro, mas não queria perder a oportunidade de endossar tantas similaridades que tem na minha trajetória com Fora do Meio e o que Denise acabou de falar. Eu também atuo com psicologia clínica, hoje muito menos, por conta da minha inserção numa multinacional. E era isso que eu queria acrescentar da minha apresentação. À medida que eu fui entendendo melhor meu lugar no mundo, meu lugar comigo e o poder que tem a verdade não no sentido moral, do que é certo, do que é errado, mas do que é, né? E ser quem eu sou, em certo momento ficou muito evidente para mim a potência que isso tinha. Na posição que eu ocupo hoje nessa empresa, eu tenho o poder de influenciar diretamente pelo menos 130 mil empregados. É bastante gente. Eu sou especialista em saúde mental nessa grande organização, então tenho várias falas públicas e isso tem um impacto. As pessoas, na maior parte das vezes, não conhecem o meu rosto, podem até conhecer a minha voz, né? Então, quem estiver de repente ouvindo o podcast aí, eu sou o André Luna, você pode ligar os pontos e sou eu mesmo. E eu fui descobrindo também as convergências entre a pauta da diversidade e a pauta da saúde mental, porque ter saúde mental hoje, todo mundo fala disso e não poderia ser diferente, precisa falar, tem muito a ver com a trajetória que nós, diversos, passamos. Sofrimento é justamente a sensação de você estar contra a maré. E leva um tempo para você chegar num ponto de entender que a maré vai num sentido, você vai em outro. E que tá tudo certo com os dois caminhos. O caminho da maré, que tem o seu fluxo, tem o seu tempo, tem o seu ciclo. E você também tem o seu fluxo, o seu tempo e o seu ciclo. E quando esses fluxos e tempos se encontram ou minimamente entram num bom compasso, aí que a saúde mental acontece. Então, eu fui percebendo que para eu falar de saúde mental, no ambiente que eu estou hoje, eu não podia prescindir de falar em primeira pessoa. E isso envolve falar de diversidade. Então, os assuntos do podcast, a maneira como é conduzido, o fato das pessoas apresentarem suas histórias sem preparação para impactar, para fazer grande show business ou, sei lá, esses modismos de consultorias, né, que inventam nomes para tudo. Uma hora é resiliência, uma hora é ser antifrágil, e vai criando esse pantanal de conceitos para dizer a mesma coisa, que é você enfrentar a vida e sair do outro lado forte e centrado no seu caminho. Então,
É isso, Denise. Eu acho que a gente pode ser amigos, tá? Porque são tantas convergências, parece que a gente tem tanta figurinha pra trocar. Bora, tamo junto. Bora. Isso que é legal do Fora do Meio, né? Isso aqui é uma grande família e tem mais um integrante dessa família aqui hoje. Johnny, quem é você? Conta pra nós. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, como fala lá no Instagram, mas meu nome é Jonathan Davi. Se for Jonathan David, é conta e eu não vou atender. Eu tenho 39 anos, eu trabalho com esportes, trabalho numa loja de esportes e eu também estudo educação física. E eu comecei a ouvir o Fora do Meio, veio pela plataforma de música lá, procurando alguns podcasts relacionados ao tema LGBT, e Fora do Meio foi um dos primeiros que apareceu. Na época era o episódio dos pais, episódio muito bacana. Porém, eu só ouvi 5 minutos e fui pro primeiro. Não que ele não tava ruim, tava ótimo. Mas eu resolvi querer começar desde o início. E aí a sua história, de certa forma, assim, me interessou muito. Há algumas diferenças, né? Eu nunca fui criado em ambiente religioso. Eu nasci no interior de São Paulo, mas eu sou criado no Paraná. Eu moro em Curitiba desde sempre, desde quando os pais se separaram. Então, tem 28 anos já que eu moro aqui em Curitiba, né? Em 29. Então, toda a minha adolescência, toda a minha vida adulta foi baseada aqui. E depois aí teve o grupo do Telegram, aí começou a ter essa amizade, achou isso muito legal. Eu procuro usar as minhas redes para discutir esporte e LGBT. Eu acho que é uma coisa que desde sempre nos é excluída, que passa com a coisa da virilidade ou da menina ser extremamente graciosa para poder praticar esporte. E eu acho que esporte tem de ser inclusivo para todos. Sim. Então é isso. Eu fico muito contente de ouvir essas histórias de vocês. Eu tenho certeza que vocês representam uma grande parte dos ouvintes, né? Não cabe 40 mil pessoas aqui, infelizmente. Mas eu acho que a gente conseguiu reunir um elenco muito bacana. Eu tô muito contente. E esse episódio, gente, uma coisa que eu falo muito aqui no Fora do Meio e que o André já pontuou, o Jonathan já pontuou, a Denise já pontuou, é a questão da importância de a gente se ver em algumas situações para você conseguir se enxergar. Que é uma coisa que eu falo muito aqui nesse podcast, que é a representatividade. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu já quero começar perguntando para vocês, a Denise só que vai dar uma visão de outra pessoa, né, que não vai ser a dela, mas essa percepção de que você não era heterossexual, isso atrelado a essa questão do contexto familiar, né? Porque todo mundo aqui é novinho, né? Todo mundo cresceu numa geração em que, como eu, as relações que a gente tinha com as figuras LGBTs eram aquela coisa de programa de sábado à noite das TV aberta que não eram muito convidativas a você se identificar. Como que foi pra vocês esse processo, assim, e o que vocês consideram mais marcante dessa época? No meu caso, eu tinha acho que uns 14, 15 anos e você tem aquela coisa da escola. E você tem uma certa reputação a zelar, ainda mais que eu tinha a nota mais alta, acho que era meio que uma coisa de defesa, já que eu era horrível em coisas assim, atividades esportivas. Sim. Quando você olhava e via lá, era verão, via seu peru, piada de coxinha, você olhava assim, não era aquilo. E na minha família, minha mãe, eu sempre via outros amigos, amigos gays da minha mãe, falei, eles não são assim. Não são assim. Independente de serem alguns mais afeminados ou outros, isso não vem ao caso e nunca veio. Mas olhava ali, opa, não é assim que eu sou representado. Uhum. E daí, isso começou a ter uma briga. Eu briguei muito comigo durante os 14, 15 anos. Briguei muito com... Não quero ser isso, não quero ser aquilo. Eu briguei com meu pai, briguei com meu avô, fui expulso de casa, coisas assim, mas não pelo fato de eu ser gay, porque eles só foram saber disso, a minha voz, da minha boca, com 20. Aí, então, por todo esse tempo escondido na terapia, mas a terapia também era mais para controlar a minha agressividade do que exatamente me descobrir como gay. Uhum. E aí teve uma outra mudança. Para quem aqui de capital, aí teve aquele pessoal que é da geração MTV, a MTV antiga, que é o meu caso. Então, a partir dali, você já conseguia se ver como uma pessoa, como um cidadão. Então aí, muita coisa começou a mudar, começou a ter mais informação. A informação para quem é
de capital chega muito mais rápido, muito mais cedo, pelo menos na época, há 20 anos atrás era assim, a informação chegava primeiro em Rio, São Paulo, aí chegava Curitiba, Porto Alegre, daí Brasília, e chegava no interior mesmo, né, a informação. Sim. E hoje é tudo automático. Muito mais, não vou dizer, não é mais fácil, mas você tem mais informações, você consegue se impor, você consegue impor respeito mais fácil. Olha, eu estava aqui enquanto ouvia o Jonathan falar, pensando por onde eu começava a contar a história, porque é uma história tão longa, são 31 anos de história. Então eu vou tentar pegar alguns pontos centrais aqui para destacar o que eu acho mais importante. Primeiro, desde criança eu tive muita afinidade com o mundo feminino, o mundo estético, o mundo das artes, melhor, o mundo que a gente aprendeu como o mundo feminino, né? A cozinha, o bordado, uma relação muito próxima com minhas avós, ajudava minhas avós na cozinha, conferir se o ponto cruz estava tudo certo, se o crochê estava com alguma linha solta e por aí vai. Então eu vivi a minha infância muito imerso no mundo feminino e estava tudo bem, até o ponto que eu comecei a perceber que os olhares ao meu redor sinalizavam que alguma coisa não estava bem. E não era tão claro o que era, mas rapidamente ficou claro do que era. E eu comecei a me fechar muito dentro desse mundo, né? Eu também tenho um viés aí artístico, trabalhei durante muitos anos com desenhos, pinturas, cheguei a fazer exposições, algumas marcas, interessei pelo mundo do design, etc. E sempre achei que eu ia seguir, por exemplo, essa carreira, ou arquitetura, ou publicidade, ou algo do tipo. Mas logo eu percebi que era um mundo onde predominavam figuras afeminadas. E parecia ser aquilo que as pessoas viam em mim e reprovavam. Então esse foi o primeiro baque assim, da minha autodescoberta, que foi esse impedimento de ser aquilo que a minha alma mais clamava por ser, que era artista. No meio do caminho eu vivi um período que eu não tenho muita lembrança, isso é muito curioso de falar, porque talvez entre os 10 e os 15, mesmo fazendo um esforço de lembrar como foram esses anos da minha vida, eu não tenho muita lembrança. Eu fui uma criatura muito CDF. CDF é cu de ferro, para quem não conhece a expressão, né? Que o nerd de hoje em dia. Eu sempre fui um dos melhores da sala, competia em todos os simulados e fazia questão de estar em primeiro lugar ou em segundo. E isso eu segui, sabe, na vida. Eu tenho esse lado competitivo, do lado intelectual. Disso eu me orgulho muito, né, de ter sido aprovado nos primeiros lugares do mestrado, de ter sido aprovado numa grande seleção em 2011 para a primeira mineradora para a qual eu trabalhei, de ter sido selecionado entre 40 mil ouvintes para estar aqui e assim por diante. Então, voltando um pouco lá aos 15 anos, eu tinha aquelas paquerinhas de escola, etc. E esse meu lado artístico aflorava muito, né, em cartas extensas, com caneta dourada, com vários desenhos, barroco e rococó, e figurinhas e adesivos, etc. Eu vivia num mundo estético à parte. Né, meu mundo sempre foi muito decorado. E até aí tudo bem, porque eu sempre fui muito reforçado e valorizado por isso, né? Eu cheguei a desenvolver uma carreira, de fato, né, de juntar dinheiro a partir da arte. Eu pude bancar o meu intercâmbio na época da faculdade, coisa que meus pais não poderiam fazer por condição própria. Então eu desenvolvi essa disciplina financeira, saber o que eu queria alcançar, e eu juntava dinheiro até conseguir, e assim eu fui, fiz meu intercâmbio na Espanha em 2010, durante 6 meses. Todo o dinheiro juntado era assim, os colegas da faculdade chamavam pra almoçar e eu perguntava quanto é o quilo. Ah, vai dar mais de 10 reais, não vou não. Ah, você é canguinha, casquinha, aproveita a vida, amanhã você morre, nada. Se amanhã eu morrer, alguém faz um bom uso desse dinheiro. Mas se eu viver, eu quero estar na Espanha. Então eu preciso desses 10 reais, que na época 10 reais eram 5 euros. Então eu olhava pro mundo e só via euros. Do tipo, eu queria comprar uma Coca-Cola, 3 reais. Não, 1 euro já é alguma coisa. E assim eu fui e consegui. Então, eu tô contando um pouco essas histórias de sucesso para dizer que esse lado da minha vida me bastou durante muito tempo. Eu vivia absorvido nas minhas conquistas, nos meus sucessos, nas coisas que eu fazia bem. E em algum momento na época de colégio ainda,
eu comecei a me interessar pela psicologia. Qual foi o link entre arquitetura, publicidade e psicologia? Eu já tinha me censurado de ser arquiteto e ser publicitário, qualquer coisa semelhante, ligado às artes mais diretamente. E aí descobri que se faziam pesquisas de comportamento para decidir a melhor estratégia de publicidade. Aí eu fiz, opa, isso aí eu posso fazer. Então comecei a estudar psicologia porque meu interesse era entender como as pessoas pensam e a minha ideia era prestar serviço para empresas de publicidade, orientando como melhor configurar a campanha conforme o comportamento do público. E nessa caminhada eu fui para psicologia, ingressei na Universidade Federal da Bahia. Dentro da universidade, eu priorizei tudo que tinha a ver com o mundo organizacional, porque era um mundo onde as características masculinas estavam mais presentes. E no início, isso não foi nem tão consciente, eu diria. Era assim, o ambiente mais do afeto, do cuidado, da escuta, aí a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a psicologia educacional, os estágios nessas áreas me deixavam muito desconfortáveis. Eu não sabia muito como manejar aqueles afetos, a dar e receber amor, a pessoa se aproximar demais de mim e eu me aproximar muito dessa pessoa. E ela de repente está vendo algo em mim que eu não queria que fosse visto. Então eu fui escolhendo as áreas que eram mais racionais e frias, né, por assim dizer. Doce engano, né, porque né, onde tem gente, onde tem psicologia, se não tiver afeto não está funcionando. Então eu fui caminhando nessa minha trajetória aí de vida até que em 2011 eu concluí a faculdade, logo depois ingressei nessa mineradora onde eu comecei minha carreira que eu mencionei anteriormente e fui para o interior de Goiás. E chegando no interior de Goiás, uma cidade de 5 mil habitantes, toda a cultura de um interior, né? Um interior onde predomina o sertanejo, a cerveja, o agrobofe, como a gente falava, né? Que era botina, calça apertada, chapéu e fivela. E até esse momento, o que eu quero enfatizar é o seguinte: eu vivi 22 anos da minha vida sem muita noção do que era sexualidade, independente de falar de ser homossexual. Eu não conseguia fechar muito bem na minha cabeça. Isso eu já tinha concluído um curso de universidade, de psicologia na Universidade Federal, respeitada, etc. Não fechava na minha cabeça o que era isso. Como é que as pessoas se relacionam? Como é que elas escolhem se relacionar? Como é que elas desenvolvem afeto umas com as outras? Então, o mundo hétero, quanto o mundo homo, quanto qualquer mundo, todos eles eram estranhos para mim. Existia tantos bloqueios dentro de mim que eu me voltava para o mundo, mas meus olhos não viam. Era como se eu não tivesse dentro de mim o software capaz de pegar essas informações do mundo e traduzir e dizer, olha, aqui está uma mulher cis, aqui está um homem cis, hétero, enfim, eu não tinha essas referências. Então, eu vivia até os 22 um grande vácuo do que é a sexualidade na vida humana. Fui para Goiás e já estou acabando a minha história, porque o ponto alto vem agora. Fui para Goiás e tinha uma engenheira mecânica, inclusive se você estiver ouvindo, Larissa, um abraço para você, que imediatamente a gente desenvolveu uma afinidade, né? Ela dizia que era casada com um professor de geografia, que depois veio a se revelar ser uma professora de geografia. E a gente desenvolveu uma grande afinidade. Larissa, quanto mais a gente se conhecia, mais ela dizia, amigo, você tem que conhecer um amigo meu, ele também é psicólogo, também é super estudioso, ele é um querido, ele é isso, ele é aquilo, ele é a sua cara, quando eu tô com você eu só lembro dele, quando eu tô com ele eu só lembro de você, e por aí vai. Até que no dia 17 de julho de 2011, no dia do aniversário de Guilherme, dele, ele foi para essa cidade do interior de Goiás passar o aniversário com Larissa. E Larissa, muito mafiosa, me chamou para esse aniversário com a então esposa dela, a tal professora de geografia, e um grande amigo nosso, que era nosso professor de inglês lá na cidade, que também era homossexual, daqueles que está escrito em todas as partes do corpo que é, e a gente se olhava e se entendia, mas não podia falar nisso, né? Então esse 17 de julho de 2011 foi o grande evento de explodir os armários todos, né? Em que Larissa revelou ser Larissa, casada com então a esposa dela na época. Esse outro meu amigo professor, estou poupando os nomes de quem eu não sei se está confortável de ouvir sua história no podcast, e Guilherme. E tudo aquilo que Larissa falou sobre Guilherme se mostrou verdade para mim, né? Para mim sou verdadeiro. E imediatamente a gente começou a se relacionar. E assim ficamos nos encontrando com frequência. Ou eu ia para Minas, onde ele morava, ou ele ia para Goiás, onde eu estava morando na época. Até que
quase um ano depois, eu entendi que aquilo não podia ficar guardado. Então, decidi vir à Bahia, tudo planejado nos mínimos detalhes, revelar essa história para meus pais e para minha mãe. E esse foi um momento muito duro, em vários sentidos, porque para vir e falar sobre isso, eu me preparei para nunca mais voltar, se fosse necessário. Então eu me lembro claramente de chegar aqui na Bahia no sábado, juntar meus desenhos, juntar minhas fotografias, juntar coisas que eu queria levar comigo caso eu não precisasse voltar. E contei, olha, eu sou gay e se vocês não me aceitarem, eu tô preparado para nunca mais voltar. E eu iria cumprir isso, porque vocês já viram que eu tenho um traço de obstinação presente. Mas não seria fácil, não seria sem dor, né? Eu diria de verdade, não de obstinação. E aí, esse foi o ponto onde eu comecei a nascer para a nova vida, né? Foi onde eu comecei a entender o que era sexualidade, comecei a entender a mim mesmo, a minha sexualidade. Abriram-se inúmeras possibilidades de eu entender melhor o outro, qualquer que fosse sua orientação sexual, porque parecia que a gente compartilhava uma certa disposição de seguir adiante com aquilo que a gente era, independente de quem estivesse no diálogo. E com essas mudanças todas na minha vida, mudaram também as minhas prioridades com a psicologia. Eu fui me interessando mais pela psicologia clínica, fui fazer formação em psicoterapia, fiz uma primeira formação em terapia cognitiva, que também é mais, né, racional, Sem entrar no mérito na discussão aqui, eu sei que existem terapias cognitivas mais contemporâneas e tal. Meus colegas psicólogos não me jogam pedra. Mas depois eu fui migrando para outras abordagens mais psicodinâmicas, mais humanistas. No meio do caminho eu me apaixonei pela psicologia junguiana, que é o que eu estudo mais hoje em dia. E aqui estou, né, no Fora do Meio, contando essa história que eu nunca imaginei contar para uma audiência sem me preocupar com quem está ouvindo. De certo modo, eu considero esse momento um passo também do meu amadurecimento, né? Porque contar essa história é um passo importante. E certamente contar essa história hoje vem influenciado por ter ouvido todos os outros episódios anteriores e ter sido contaminado com essa sensação de que quanto mais a gente se torna visível, primeiro diante do espelho e depois para o mundo, a gente vai descobrindo conexões antes impensáveis. E só para fechar minha sessão de fala, foi meio longa, eu tive a felicidade dessas coincidências da vida, que aliás, eu não acredito em coincidências, mas para quem é mais cético, entenda como coincidência. Essa primeira empresa que eu trabalhei tinha como um dos valores uma frase que eu adoto para a vida. Um dos valores dessa empresa era tenha coragem nas suas convicções. E aquilo ressoava tão forte para mim que eu passei nessa empresa quase 4 anos, foram anos maravilhosos. E também foi lá que eu vivi o que eu acredito ser o ponto assim, simbólico do psicólogo organizacional que eu viria a me tornar. Um certo dia eu fui convidado a falar sobre um determinado assunto para o pessoal da oficina mecânica. E eu não tinha referência de oficina mecânica que não fosse aquela de bicicleta e de moto, né? Que vão ter 5 pessoas, todo mundo sujo de graxa e tal. Mas não, chegando lá tinha um andaime montado, microfone, caixas de som e quase 800 funcionários no chão da oficina. E eu estava no púlpito diante de 800 pessoas com o microfone na mão e me percebi assim, preocupado com vários detalhes. Como eu estou falando, como minha voz está sendo percebida, minha mão está posicionada onde, meu gestual, quem está passando. Foi uma aflição tremenda, mas ao mesmo tempo, ter coragem nas convicções. Me lembrou que ter coragem nas convicções é importante, é um divisor de águas que eu falei. E depois daquele dia eu não parei mais de falar. Eu tô aqui falando. Isso é muito importante. André, por favor, diz pra Larissa que eu quero que ela seja minha amiga, porque eu também preciso de um boy, gente. Larissa, me ajuda. A gente tinha codinome. Você quer que eu convide a Larissa ou quer que eu convide o Tião? Que o Tião Carreira, a gente tinha personagens. Quando a gente viajava pra Goiânia, pra Brasília, nos finais de semana, como a cidade a gente morava muito pequena, então nos finais de semana, todo final de semana, religiosamente, a gente ia pra Goiânia, pra Brasília, e aí ou a esposa dela vinha pra curtir com a gente, ou o Guilherme vinha também, ou a gente ia pra Minas pra curtir com eles. Mas todo final de semana a gente viajava. Então quando a gente pegava a estrada, André ficava, Larissa ficava, e quem entrava no carro era Marilyn Butcher, o Tião e aí os outros personagens. Vou deixar para em algum momento eles próprios contarem. Que maravilhoso. Nossa,
Então, o que eu queria dizer da fala do André é que, para mim, a palavra-chave da sua fala é afeto. E aí, enquanto você estava falando, eu pensei em uma frase, que sem investir afeto, nenhuma profissão prospera. E foi justamente essa sua trajetória, né? Quando você começou a investir afeto na sua vida, na sua trajetória profissional, aí prosperou, floresceu. Legal isso, né? Assim como esse podcast. Tudo. Se não botar amor, a coisa não vai. Não vai pra frente. Como dizia Roberto Freire, né? Sem tesão não há solução. Inclusive, não é um momento de indicações literárias, mas leiam esse livro, gente. Mudou minha cabeça, de repente faz sentido pra mais alguém. Não é minha indicação, no final vai ter outra. No seu caso, né, Denise, não é você, são as suas filhas, né, que veio esse combo que você teve que lidar com muitas coisas que você provavelmente não estava acostumada, né? Sim, vai ser bom pra gente ver o outro lado também, né? Sim. Mas sobre a percepção da não heterossexualidade, quando eu me casei 35 anos atrás, uma das minhas madrinhas de casamento era gay. Uma amiga linda que eu amo, que eu mantenho contato até hoje, a Wanda. E, assim, eu sempre tive esse olhar, porque eu chamava de, né, do grande guarda-chuva da pessoa gay, né? Que naquela época era gay. E quando eu cantava num grupo performático lá em Ribeirão Preto, chamado Bossa Nossa também, meu melhor amigo era o Zé Luiz, que era gay. Então, assim, eu sempre me aproximei muito das pessoas, sempre achei... Eu acho que tem a coisa de você ver a verdade na pessoa, viu, André? Eu acho que é bem isso que você falou, de você enxergar a verdade no outro, né? Do outro se abrir para você como ele é. Então, isso para mim, essa autenticidade sempre foi muito importante. Quando a minha filha chegou para mim aos 15 anos, a caçula, aos 15 anos, e falou: mamãe, tem uma coisa para te contar. Eu falei, e ela deu, né? Ela deu pra alguém. E pra mim vai contar que começou a vida sexual dela. É o pior cenário, né? Então. Grávida, não me passou pela cabeça que ela tava grávida. Ela falou assim: mamãe, eu sou gay. Mas ela falou com uma seriedade, com um peso, né? Aí eu falei assim: e? O que mais? Você é gay, tá, e daí? Você não tem nenhum problema com isso? Filha, você é gay, você é minha filha, qual que é o problema que eu vou ter com isso, cara? Aí eu falei assim, mas e aquele namoradinho que você teve? O que rolou? Ela falou assim, mamãe, eu tentei, mas não tinha nada a ver comigo, meu negócio é menina mesmo. É igual minha mãe é igualzinha. Em que sentido, Johnny? Nessa parte, quando eu contei pra minha mãe, voltar e daí? Eu fazendo um drama todo, foi daí. Nessa parte tem duas coisas. Tem a minha mãe, aí, só que foi daí. Aí pra família, aí foi um drama que ela começou a contar, chorar pra minha avó, chorar pras minhas filhas. Pra mim foi daí. E do meu pai eu nunca falei, nunca saiu isso da minha boca, até hoje. Mas também não tinha necessidade. Então, aí ela falou pra mim da pequena história que ela não tinha nenhuma vivência na real, nunca tinha tido namorada e tal. Aí ela falou assim, só que eu não quero que você conte pra mais ninguém da família por enquanto. Eu acho que quando chegar a hora eu conto e tal. Tá bom, tem certeza? Tá. Aí fiquei na minha total, né? Só que eu fui fazendo aquela cama, né? Todo assunto que tinha no jornal, qualquer assunto que aparecia eu explorava e tal. Olha só, gays existem. Aí fui fazendo a cama, né, pro pai, porque o pai era... Nossa, como é que eu vou falar isso pro meu pai? Aí eu falei, cara, não tem como ele não aceitar. Porque se ele não aceitar, ele tá no sal, entendeu? Não tem como. Não tem alternativa de não aceitar, entendeu? Não tem. Ele pode até ficar desconfortável e tal, mas ele vai aceitar. Não tem chance. Aí tá tudo muito bem, muito bom, né? Até que o ano passado, ela tem 22 anos, fez 22 anos em julho. Um pouco antes disso, a Raquel chega com a história do poliamor. Eu falei, eu tava me achando o máximo, né? Que imagina, ter filha gay é tranquilo e tal. Aí chega a minha filha e fala, eu e meu marido temos uma namorada. Hã? Como assim?
Aí cai o queixo de todo mundo, fez o maior drama na família. E eles cheios de amor pra dar, querendo contar pra todo mundo, achando que todo mundo ia levar na boa, né? E causou uma tremenda estranheza, porque o poliamor é uma coisa muito nova, é uma modalidade de relação que é muito nova, né? E então, por ser muito nova, obviamente... Publicamente, pelo menos, né? Como é? Publicamente, pelo menos. Eu digo essa modalidade de poliamor, porque existe também o relacionamento aberto, que aí você não cria vínculo, você tem um relacionamento original, e aí você tem outros relacionamentos fortuitos, né? Esporádicos, mas não cria vínculo de relação. O poliamor você cria vínculo relacional, inclusive às vezes moram juntos e tal. Mas assim, eu acho que podia até fazer, eu já até sugeri isso pro Fernando, para ele chamar minha filha para falar, para fazer ela e outras pessoas, né, para falar mais do poliamor. Mas enfim, e foi por causa disso, olha que lindo, por causa disso que eu comecei a escutar podcast. Eu entrei no mundo do universo do podcast e aí eu comecei a compreender melhor, né? E aí, quando você fala de percepção, eu até anotei um negócio para falar da nossa percepção de maneira geral. Todos nós somos condicionados a perceber o mundo em caixinhas. E aí, eu falo isso para a Fran também, que eu queria saber se faz sentido para ela. A história de ser bissexual é justamente porque você não está numa caixinha só, sabe? Então tem a coisa de você tem que pertencer a uma caixinha, né? Ou você é monogâmico, ou você é gay, ou você é, sei lá, trans, ou você é hétero, ou você é... Mas bissexual, por exemplo, são duas caixinhas diferentes na nossa cabeça. Sim. Né? Então, é como se a gente precisasse encaixar o outro dentro de um quadradinho, né? Então, por exemplo, quando ela me falou de poliamor, a minha leitura, o meu olhar, a minha lente para aquilo era uma lente monogâmica. Então você pensa, eles não estão bem na relação. Eles estão procurando alguma coisa porque tem alguma coisa errada com eles. Mas isso é dentro do olhar monogâmico que acontece, né? E aí eu fui explorando isso aí. E aí depois que eu tive uma noção melhor do que era, inclusive agora eles estão num outro relacionamento com um casal americano, que são muito fofos os dois, eles já vieram pro Brasil conhecer a gente. E também tem... Daí é um web namoro também? Eu não sei nome ainda, não me apresentaram esse nome. Não, é que é a distância daí? Por enquanto tá à distância por causa da pandemia, né? Gente, várias camadas de relacionamento. E aí, mas eles chegaram a vir pra cá. Essa minha filha agora está morando no Canadá. Então eles foram pra lá em novembro. Mas antes disso, esse casal com quem eles estão se relacionando veio pra cá pra conhecê-los. E a gente fez questão. Eu, pelo menos, falei, eu quero conhecer os dois, porque eu quero saber como é que são, como é que não são, se eles são legais, como é que é o astral, como é que é isso, né? E eu sempre falei aqui em casa assim, olha gente, por mais que isso cause estranheza em todos nós, porque é uma coisa absolutamente nova, é a mesma coisa de quando começaram a falar em homossexualidade. Não causou estranheza? Não causou preconceito? Qual que é o nosso conselho? Por exemplo, a minha orientação como psicólogo para a pessoa que tem preconceito: conheça, informe-se, eduque-se a respeito. Então, quando apareceu essa história do poliamor, foi isso que eu fui fazer. É estranho para mim? Então eu vou me educar, eu vou saber o que é isso, né? Do que eles estão falando. Não adianta eu só bloquear, mesmo porque eu quero continuar fazendo parte da vida das minhas filhas. Então, não tem alternativa. Sim. Não tem essa alternativa de falar, tô fora. Não, eu quero continuar sendo parte da vida delas, da vida dos netos, das netas. Então é isso, aí essa coisa da percepção tem muito isso, sabe? Tudo que causa estranheza pra gente, mesmo dentro da comunidade LGBT, que você já falou tantas vezes, né, Fernando? Que dentro da comunidade existe muito preconceito contra isso, contra aquilo. Seja a negritude, seja a bissexualidade e outras manifestações de sexualidade, né? Às vezes a gente até tem dificuldade de encontrar uma nomenclatura, né? O que causa estranheza pra gente é porque a gente quer encaixar
nas caixinhas que a gente conhece. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Outro dia eu recebi no WhatsApp, só fechando isso aí, a coisa da percepção, uma foto, que vocês devem ter visto, deve ter rolado aí nas mídias, uma foto de um casal trans, né? O homem trans grávido e a mulher trans ao lado dele. Vocês viram essa foto que rolou aí? Sim. Aí jogaram essa foto no grupo aqui do nosso prédio. E aí já apareceu uma risadinha tal, uma carinha assim. Eu falei, peraí, antes que isso aí se desenvolve, né? Aí eu falei assim, ai gente, mas eu acho lindo isso, porque depois eu posso até ler a mensagem que eu mandei no grupo, porque não é longa. Eu acho ótimo, e eu sei que acabei o texto assim, e viva a diversidade. Essa geração que tá aí, ela vai conhecer coisas que a gente nunca vai conhecer. São coisas do futuro. Por exemplo, eu tenho quase 60 anos. Eu vou viver mais 30, sendo bem otimista, né? Isso é coisa para o futuro. Eu não vou alcançar tudo que essa geração vai alcançar. Então, tem coisa que a minha compreensão... Eu não posso esperar que se encaixe nas coisas que eu aprendi lá na década de 60, 70, entendeu? Eu tenho que me atualizar, né? Enfim, é isso. E tem uma outra novidade, que esse ano você tem mais uma fonte de comunicação comigo. Você tem já o nosso grupo do Telegram, você tem as nossas redes sociais, tem o nosso e-mail, e agora você também pode falar comigo diretamente através do WhatsApp. Quer mandar uma mensagem, quer mandar um áudio? Anota aí, o DDD 11 95377 9241. Fala comigo lá, manda um áudio e quem sabe você pode fazer parte dos episódios do Fora do Meio. Posso comentar uma coisinha sobre essa coisa de não heterossexualidade, né? Não heterossexualidade, gavetas, encaixar aqui, encaixar lá. Jonathan também falou aí, quando foi falar pra família, essa coisa de engravidou alguém e tal. Comigo também rolou essa história da gravidez, que antes de eu dizer propriamente do que eu tinha me proposto a falar, eu falei, tem uma coisa pra contar. E a primeira reação de minha mãe foi, você engravidou uma menina. E eu respondi, é quase o oposto disso. Isso é impossível. Perfeito. Isso é o gancho para dizer assim, responder essa pergunta, né, do que é a não heterossexualidade é muito difícil, porque não sei se a Denise ou a Larissa comentou sobre as camadas, né? Tem a camada do que é ser homem num determinado extrato social, num determinado papel revestido de expectativas sociais, o que é do âmbito privado, do âmbito público. Eu fiz a brincadeira do poliamor virou uma novidade agora em público, porque eu tenho exemplos na família de tios meus que se relacionam com 4 mulheres e as 4 se conhecem, as 4 se sabem, tem filho com as 4. E até aí tudo bem, né? Porque ainda é um homem branco, heterossexual, supostamente bem-sucedido, que a classe média tem essa maneira de achar que é bem-sucedida, né? Então vai ficando, né? Ele ainda é um homem hétero, tal. Ele é um homem hétero para cada uma das mulheres e evita-se falar, né, que ele tem um relacionamento poligâmico, porque a referência da monogamia é muito forte. Enfim, e eu vinha falando antes da minha apresentação, né, como foram muitos anos, 22 anos ou mais, de entender o que era a sexualidade, talvez por tantas camadas que se sobrepõem, né, questões de raça, de gênero, de classe social, de, enfim, até religiosidade, né, no sentido de práticas religiosas que criam um certo código moral mais ou menos restrito em relação a isso. É tanta camada que você tem que tirar para poder chegar e olhar a sexualidade de frente. O que fica da essência? Quando você vai tirando tudo isso, é difícil chegar nessa essência. Eu não acho que tenha chegado ainda. Acho que estou no caminho, estou me aproximando. O que eu já consigo ter clareza hoje, e tenho lido mais sobre feminismo também, não quero nem falar sobre esse assunto em respeito ao lugar de fala, mas quero falar da minha experiência de ler sobre o feminismo, que eu não sei exatamente quem, se foi a Lélia Gonzalez, que fala dessas múltiplas camadas, né, da interseccionalidade, se eu não me engano, o termo utilizado. Ouvi alguma vez aqui no podcast também isso ser mencionado, depois no recente lançamento do filme do Emicida, que eu precisei assistir mais de uma vez, chorar em todas. Acabei comprando vários livros, inclusive esse de Lélia Gonzalez, e Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e outro de Jamila Ribeiro. Enfim, eu queria dizer isso. Eu não tenho essa resposta para o que é a não heterossexualidade. Eu apenas tenho essa sensação de que para você se aproximar
de entender o que seja a não heterossexualidade, é preciso tirar muitas camadas e precisa ser um movimento intencional e persistente. Porque se você desvia o foco de buscar entender isto na essência, as camadas vão se recompondo, as expectativas sociais se apresentam novamente, as restrições e vantagens que você recebe por aderir a um determinado padrão são tentadoras. Então, eu diria que a não heterossexualidade é uma incógnita para mim, e se ela está em algum lugar é nesse miolinho aí da cebola, depois de tirar várias camadas de revestimentos sociais que a gente vai acumulando ao longo da vida. Sim. Mas é uma questão que, agora falando da minha experiência, né, a gente demora pra perceber, porque aquilo que a Denise falou das caixinhas foi uma coisa que aconteceu comigo, eu até já comentei no podcast, né, acho que sim, foram tantos episódios, gente, a vida é um livro aberto aqui. Eu comentei que no início da descoberta, né, da minha sexualidade e da compreensão, né, eu me debatia muito em relação a isso, porque eu tinha gostos que eram convencionalmente masculinos, então eu necessariamente teria que ser lésbica ou alguma coisa assim. Teve um momento que eu me questionei sobre ser transexual também, justamente porque a gente tem que colocar tudo em caixas, né? A sociedade nos diz que a gente tem que colocar tudo em caixazinhas para todo mundo se compreender melhor e estar no seu lugar melhor, né, social. E demora um pouco pra gente perceber que não... Tudo bem não saber qual caixa que tu tá. Tudo bem tu se dizer de uma caixa num momento e depois no outro. De descobrir que era outra coisa, né? Porque viver é uma eterna descoberta, né? Mas especialmente na adolescência a gente acha que acho que também por isso a seriedade da tua filha, né? Tipo, a gente tem que bater o pé e dizer que é tal coisa, sabe? Parece ser muito mais sério do que depois acaba se tornando, né? Mas, Fran, isso que você falou é interessante. Você falou que a gente acha que tá numa caixa, depois vai pra outra. Eu acho que o segredo é a gente destruir as caixas. Sim. É a gente aceitar a fluidez das coisas, né? Essa história de caixinha já tá ultrapassada. É esse que é o lance. Claro, eu concordo contigo, mas eu enxergo as caixas não como limitantes, mas mais como autoexplicativas, sabe? Pra te poupar de entrar num looping de pensamento que tu não saia mais, assim. Entendi. Mas eu respeito também pessoas que não se nomeiam com nenhuma sexualidade, nenhum gênero, né? Os gêneros fluidos e não binários. E eu acho, pessoalmente, que caixas são importantes, mas mais pra explicar, assim, porque eu sou professora, então eu gosto de explicar tudo. Eu não posso aprisionar nelas. Não, eu também aprendi isso. É mais didático. É mais didático, exatamente. Pra conseguir me entender, eu precisei dessas caixas também. Aí quando eu vi que elas não me serviam, quando tava muito apertado, eu fui pra outras, eu fui descobrir outras coisas, eu fui entender outras coisas. Quando eu tava nessa descoberta de identidade, eu era o primeiro a apontar, eu era o primeiro a falar mal do que é naturalmente identificado como não heterossexual. Então, eu também precisei me reinventar durante todo esse tempo, durante todos esses anos, me conhecer os outros, conhecer as realidades dos outros, mas como um ouvinte, não como um cara que vai lá e fica apontando o dedo. E isso me ajudou a melhorar muito. E o podcast também tem essa função, de eu conhecer novos assuntos e melhorar. Ou me colocar como ouvinte, não no lugar de fala, mas me colocar como ouvinte e aprender a ser um ser humano melhor. Sim. Tem um lance muito perverso nessa história aí, que aí, falando do que a psicologia me ensinou, né? As categorias são muito importantes para a gente se comunicar e viver no mundo. Né? Se a gente tem vários códigos na linguagem. Quando fala de mesa, vem à mente de cada um dos ouvintes aqui que nós estamos conversando uma imagem de mesa. Se a gente fala de mesa quadrada, de estar, já vem uma imagem mais próxima de uma mesa quadrada de estar, ou uma mesa com tampa de vidro e assim por diante. E quanto mais específico, mais facilita a comunicação, mais facilita a interação. Aí vem a questão de você aplicar essas categorias a pessoas, né? E o fato de a gente não encontrar referências para poder ilustrar para quem a gente está interagindo sobre o que a gente está falando. Então hoje, quando a gente fala de um homem trans e a pessoa não consegue assimilar que ideia é essa, sabe a Tammy Gretchen? Você vai lá na internet, pega uma foto, mostra uma entrevista que ela está falando, expressando sobre alguma coisa. Agora, vereadora, né? É vereadora ou vereador? Não sei como fala, mas se eu cometi algum erro aí, vereador. Vereador. E você veja que
esse erro que eu acabei de cometer. Eu até prefiro que ele fique na gravação, porque também é verdadeiro. Assim, eu não assimilei ainda todas as mudanças. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso, porque traz uma legitimidade para a mudança que está em curso, não se completou. Enfim, então só trazer esse aspecto do quão perverso é a gente ser apresentado a certas categorias para falar sobre o mundo, para nos comunicarmos, e quando a gente não consegue usar esses códigos para expressar alguma coisa abstrata, que embora a gente não consiga colocar em palavras, a gente sente, é verdadeiro pra gente, a gente se sente até culpado por não conseguir ser algum desses papéis que nos oferecem, né? Como identidade social é uma construção da interação, é como se a gente fosse privado da possibilidade de interagir com outras pessoas, porque nos falta essa referência de identidade, né? Então, o fato da gente estar aqui falando, contando essas histórias, vai dando para quem não tinha uma referência do que é uma mesa quadrada com tampa de vidro, uma possibilidade de formar uma imagem do que é uma mesa quadrada com tampa de vidro. Lógico que é uma metáfora, né, para as diversas mesas e formatos de tampa, ou se é de vidro, de madeira, se é de granito, enfim. E uma coisa que eu fico assim realmente atarantado, eu não consigo raciocinar, muito honestamente falando, é quando você vai andando nas letras da sigla LGBTQI, eu me perco. Eu ainda não consegui assimilar quem não se identifica com o gênero ou assexual. É difícil para mim chegar nesse conceito. Então, assim que tiver a oportunidade de trazer esses exemplos das demais letras, por favor, quero escutar essas histórias para ver se vou tendo mais linguagem, mais vocabulário para falar sobre isso, que para mim é um grande mistério. Super podia fazer, né? Fazer um grande encontrão. Tentar achar onde cada letra. Tentar achar não, né? Tentar achar para o podcast. Seria legal, né? Gente que se identifica com outras letras das siglas, por favor, mande e-mail para foradomeiopodcast@gmail.com e venha fazer parte de um episódio que eu tô querendo há muito tempo. E outra forma que você tem de me ajudar a fazer esse projeto crescer cada vez mais é se inscrevendo nos agregadores onde nós estamos presentes. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, e se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu peço que você vá na nossa página no Apple Store, dê 5 estrelas e faça um comentário, porque tanto o YouTube, com os seus comentários e os seus likes, quanto o Apple, ele usa esses critérios para nos considerar um podcast relevante e apresentar a gente para novos ouvintes. Então, vamos crescer junto com vocês esse podcast? Então, gente, ainda falando nessa questão das caixinhas e tudo mais, vocês notam alguma diferença, ou tu em relação aos teus filhos, né, Denise? Do começo, quando você saiu do armário, e de agora, assim, como é que tá a percepção do mundo? Como é que tu acha que tá a percepção do outro em relação a você? Como é que tá essa relação? Desde o passado até agora, assim, quais são as principais diferenças? Eu posso falar por mim, eu já tive umas coisas assim dentro de ônibus, eu trabalhava no mercado conhecido da região lá de Santa Catarina, né, Fernanda? E a gente fazia treinamento em Joinville, devia fazer treinamento aqui em Curitiba, aí teve aqueles joguinhos da verdade, tal coisa, e aí acabei contando, né, que eu sou gay e tal, e aí o ônibus, o ônibus lá todo gritando, tudo. Eu não faria isso hoje. Eu acho que nós não quer dizer que eu ia me expor, mas eu acho que eu procuraria outros caminhos pra falar que eu não sou hétero. Acho que existem caminhos mais legais, assim, do que uma torcida, vamos dizer assim, entendeu? Porque ainda existe aquela coisa que passou dos 30, você não fala de mulher, você não fala de futebol, você não fala de carro, ainda tá isso no imaginário. Sim. Infelizmente, ainda falta muita informação no interior mesmo com o advento da internet e tudo. Na capital ainda é mais tranquilo, em cidades grandes é mais tranquilo você falar da sua homossexualidade para outras pessoas, sem ser julgado ou com olhares tortos. Hoje já é mais tranquilo. Sim. Como você falou, se até os 30 você não falar de mulher, não aparecer com namorada não sei o que, né? Como diria o Rony Von, significa. Bom, no meu caso, é muito difícil responder essa pergunta assim como a anterior, mas por motivos diferentes. Eu mudei muito de cidade, então eu estive em lugares muito diferentes, então eu não sei balizar até que ponto eu estava mudando ou era o contexto em torno de mim
que estava mudando e se a mudança era simplesmente uma mudança de uma cidade X para Y ou era uma mudança cultural mais ampla que estava acontecendo. Eu vivi até os 17, nasci e vivi até os 17 nessa cidade do interior e eu não tinha acho que no último ano antes de eu sair daqui que eu vim ter internet. Então era assim, não chegava um mundo que não fosse da TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha internet, enfim, era um micromundo aqui. E depois eu fui para Salvador fazer faculdade, aí já foi um outro universo, dentro da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que é um universo à parte. E depois eu fui fazer intercâmbio, fui para Espanha, fiz um outro intercâmbio na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de, enquanto estava na Espanha, visitar vários países, então mudava muito. Inclusive, era uma coisa que eu gastava assim, horas olhando na rua. Será que essa pessoa é gay? Não é? Porque as referências são tão diferentes, estéticas, modo de vestir, agir. Ou seja, parece que descasa as coisas, né? Exemplo, você aprende que calça justa, camisa por dentro, muito arrumado, metrosexual, lá, aqui é gay. Eu fui pro interior de Goiás e tinha os agrobopes, como eu falei, com a calça atochada, toda apertadinha, e você ficava, meu Deus, o que é isso? É ou não é? E depois eu fui passar um tempo no corporativo dessa empresa que ficava na Avenida Paulista e eu me deparei com a Rua Augusta, que era assim, abriram as portas do que aqui? Foi do inferno ao do céu. Sabe, eu vivi até os 25, assim, passei por lugares muito diferentes. E até os 17 eu tava meio que numa inércia de vida, dos 18 aos 25 eu passei por tantos lugares, tantos países, que foi assim uma riqueza de informações e dados que agora aos 31, que eu acho que eu tô começando a assimilar que letra liga com que letra. Mas durante um tempo, assim, era tanta diversidade de mundo ao meu redor, de coisas acontecendo na minha vida, que eu não sei exatamente quem mudou, se fui eu, se foi o mundo. Mas eu lembro de um evento muito importante, que eu sou de Alagoinhas, a cidade onde nasceu Jean Willis. E quando teve o primeiro Big Brother e ele falou sobre a sexualidade, aquilo foi uma grande oportunidade para o assunto surgir, né? Eu lembro o alvoroço que foi na escola no dia que ele ganhou e veio andar de carreata aqui na cidade. A gente queria pular o muro da escola, queria correr atrás, etc. tal. E passado esse momento mais midiático, eu comecei a admirar o Jean Willis por vários outros motivos. E ler as coisas que ele escrevia e a posição política que ele tinha e tem. E foi uma pessoa importante para mim nesse aspecto. Porque, poxa, ele saiu da mesma cidade que eu. Inclusive, ou ele ou o irmão dele trabalhou com minha madrinha numa secretaria da prefeitura. Ele dava aula na faculdade em Salvador. Uma prima minha foi aluna dele. Então, assim, poxa, tá tão próximo e é um cara tão brilhante. E não sei quem foi que falou no início, acho que foi na sua abertura, Fernando, que há 2 anos a gente estava vivendo a entrada no inferno, né, com o momento político. E eu estava péssimo nessa época, e um grande amigo meu, um cara que eu admiro muitíssimo intelectualmente, enfim, Thiago, se estiver ouvindo, receba meu abraço. Ele olhou pra mim um dia, viu que eu tava na merda, olhou pra mim no fundo dos meus olhos e disse: amigo, se esse cara chegou na presidência, onde é que a gente pode chegar? Tentaram enterrar a gente sem saber que nós somos semente. Então, desde 2018, eu, assumi uma posição diante da vida que é do tipo: se a sua intenção é calar minha voz, querido, deu muito errado, porque eu fiquei numa vontade de falar sobre quem eu sou, e aqui eu tô. Adorei essa frase que você falou. Tentaram enterrar a gente, mas esqueceram que a gente é semente. Exatamente. Semente nasce dentro dos frutos. Tem uma árvore linda. Essa coisa da sigla, né? LGBTQIA+. Eu sou azinho, aliada. Outro dia eu lancei essa discussão aqui numa reunião de família, que a gente sempre se reúne para almoçar junto e tal. Aí eu perguntei, Luísa e Bel, qual que é a diferença? Porque a Luísa, quando me falou que era gay, ela falou, eu sou gay, ela não falou, eu sou lésbica. Inclusive, naquele dia, eu disse pra ela assim, sabe, Lu, se você se tornar uma pessoa masculina, cortar o cabelo e ficar com trejeito masculino, eu vou ter dificuldade. Mas isso vai ser problema meu, falei pra ela. Não vai ser problema seu, vai ser problema meu. Eu que tenho que lidar com isso. E aí eu perguntei pra ela, qual a diferença entre gay e lésbica? Porque
Eu não sei. Aí elas ficaram super entusiasmadas, né? Começaram a falar. Abriram uma apresentação de PowerPoint e começaram. Mas elas adoraram que eu lancei essa pergunta para a família inteira, né? Porque abriu espaço para falar a respeito. E aí a Bel falou assim, eu prefiro ser chamada de lésbica, eu gosto de me chamar de lésbica. E aí o meu genro, que é hétero, né? Marido da minha filha mais velha, falou assim, mas pra que precisa de tanta letra assim? Pra que precisa? Aí a Bel respondeu assim, pela visibilidade. Todo mundo quer ter visibilidade, quer ter uma identidade. E aí fez todo sentido. Então, eu achei que essa resposta fez todo sentido para mim. O que vocês acham? Vamos voltar lá para 20 anos atrás. Eu, quando comecei a sair, era boate GLS. Sim. Que aí era gays, lésbicas e simpatizantes. Ou suspeitos. Depende. Boa. E aí o que a gente tinha na época, quando eu comecei a sair, eu só fui descobrir, assim, os locais, assim, por causa de uma ou outra ouvida, assim, de faculdade, coisas assim. Aí na boate em Curitiba, que hoje já nem existe mais, era bem conhecida. Então, era muito fala muito na surdina ainda, as coisas no final, nos anos 90, era muito na surdina ainda. Uhum. Então, mas hoje já é quem gosta de sair, agora não é mesmo meu caso, porque eu já cansei, já tô quase com a cura, então já foi minha base. Então tinha essa coisa, aí foi evoluindo a sigla lá pra GLBT, aí virou LGBT, aí virou a sopa de letrinha toda, mas a questão da visibilidade é muito importante, mas ela ainda é calcada no homem branco, bem sucedido. Imagina assim que todo gay ali tem seus probleminhas, mas depois vai lá, é rico e tal, mas não é bem assim que a banda toca, infelizmente. Sim. Eu postei esses dias, num dos episódios do ano passado, eu acabei colocando um fato ou fake, um desenho que eu achei muito interessante das primeiras letras da sigla, né, do LGBT, em que o L tá lá pequenininho, o G tá enorme, né, coloridíssimo, o B tá invisível e o T representado por um caixão. E eu teve um comentário que a pessoa criticou, tipo assim, mas é porque as lésbicas, elas não lutam pela nossa causa. Começou a falar umas coisas assim e eu fiquei tipo, eu acho que eu não entendi o que você tá falando, que não tá fazendo muito sentido. Enfim, assim, eu fiquei pensando depois o quanto essa pessoa provavelmente é gay, eu não conheço, né? Eu não sei se é um ouvinte. Se você for ouvinte e você vai se reconhecer no comentário, de verdade, eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Eu supus que talvez, assim, você não esteja tão por dentro da luta da comunidade LGBTQIA+, por completo, porque é uma injustiça, e a Fran tá aqui que pode mostrar isso claramente, dizer que o bi, ele não é invisibilizado, é ele que escolhe não estar junto na causa LGBT. Eu imagino, e Fran, você tem total liberdade de dizer se eu estou errado ou não, que numa comunidade que te exclui, você não tem o menor tesão em lutar junto. Você faz pela visibilidade que você quer dar pra letra, mas assim, eu não imagino que seja uma coisa que você acorde de mim dizendo, nossa, que legal, vou estar numa luta da comunidade que me exclui. É basicamente isso. E, inclusive a questão da gente não ser reconhecido, né? Como é que a gente vai se inserir numa luta quando muitas pessoas da comunidade não deixam nem a gente entrar, sabe? Então, é a mesma questão das lésbicas, eu imagino. Talvez aqui eu pensei que uma linha de raciocínio foi que ele provavelmente achou que as lésbicas são mais passáveis, porque elas são algo de fetiche, então elas não lutam tanto, ou porque é um pouco mais aceitável ter aquela sua tia que mora com uma colega, sabe? Uhum. Então eu não sei o que ele achou, assim, realmente não entendi muito bem esse comentário, sabe? Ou é só uma questão de desconhecimento mesmo, dele não ter nenhuma amiga lésbica e não saber, nenhum amigo bissexual, e saber o que cada um faz pela luta, mas é basicamente isso mesmo. Eu tive muita sorte de ter amigos gays e amigas lésbicas que me aceitavam, sabe? Quando eu disse que era bissexual, eles não ficaram naquela palhaçada, tipo, não, mas tu é gay de verdade, né? Só fala isso pra tua família, ou só fala isso pros teus amigos héteros e tal. Então, acho que eu concordo, assim, bastante com isso que tu disse. Quando a gente não se sente confortável no lugar, né? Como é que a gente vai levantar a bandeira, né? Sim. Eu fiquei muito com esse pensamento e, assim,
A gente já teve vários episódios aqui no Fora do Meio e as pessoas vivem me falando, tipo, Fernando, você é um cara gay, por que você traz tanta mulher pra falar sobre lésbica? Nem é um podcast lésbico. É um podcast lésbico, porque é um podcast em que me propõe a falar pra comunidade LGBT. Então, eu não sou uma menina lésbica, mas eu não tenho o menor problema e eu vou continuar chamando essas pessoas pra estar aqui, porque eu aprendo com a luta delas pra entender o que elas passam, quais são as demandas dela. E eu acho que esse é o grande diferencial do Fora do Meio com relação a muitos outros podcasts, esse espaço que eu abro pra esse microfone mesmo, né, pro microfone principal, pra eu ficar de lado e ouvir as demandas. Então isso vale tanto para a questão da bissexualidade. Eu vivo falando, eu quero trazer outras letras aqui pra gente poder falar, porque eu, como o André, também tenho muita dificuldade às vezes em entender as demandas de uma ou outra letra. Eu não sei o que é, por exemplo, uma pessoa não binária, como que é a vivência dela, porque eu não conheço ninguém. E eu dependo, às vezes, de um podcast me ensinar. Como a Fran me ensinou tanto sobre a questão da bissexualidade, ou dos episódios da negritude em que ela participou. Foram episódios, assim, riquíssimos, em que eu, totalmente fora da minha caixinha, aprendi. E é isso que eu pretendo com esse podcast. E eu quero, né, pra gente encerrar, convidados, me contem o que vocês olham hoje e vocês se sentem verdadeiramente representados, coisa que a gente não tinha no passado. Olha, minha resposta vai parecer um desfavor a muitos que nos agraciam a possibilidade de se ver representado. Um deles é o João Willis, que eu já mencionei. Uma coisa que tem me chamado a atenção, a frequência como pessoas, bote 500 aspas aí, comuns, do meu convívio, do trabalho, etc., estão me dando a possibilidade de existir. Isso tem me chamado muita atenção. E eu acho que numa virada de ano, num momento super turbulento economicamente, politicamente, as vulnerabilidades sociais aí alarmando, pode ser uma gotinha de otimismo. Eu não sei se por conta dos privilégios que eu tenho, né, por conta da minha cor, da minha condição social, etc, mas eu tenho percebido cada vez mais essa possibilidade de me sentir representado numa história comum, como a história da Denise. Ou seja, eu não sou uma mãe de filhos gays, mas eu consigo me conectar com essa história porque parece que tem um núcleo que nos liga. É aquela história, né, das camadas. São muitas camadas. E eu tenho encontrado mais possibilidades de me conectar e me sentir representado por pessoas que falam de uma posição de observador, mas falam com vontade de dar voz, né? Então, eu queria chamar a atenção para essas pessoas que estão se juntando a esse movimento de quase um discurso de Miss, né? É um movimento de paz mundial, seria? Eu acho que cria-se uma possibilidade de interação e paz quando a gente, né, vai colocando ao redor da mesa todas as letras possíveis. E de figuras públicas, eu volto a falar do João Willis, porque junta uma série de características meio incomuns, né, meio improváveis. Ele surgiu negativamente associado a uma estrela de reality show, depois foi revelando uma carreira política brilhante e controversa por ser brilhante, né? E depois supostamente acuado e acusado, supostamente para ser, tentando ser neutro, mas eu acredito que ele esteja realmente sendo acuado e pressionado. Então, quando você olha para essas pessoas e imagina quantas coisas cabem nela, parece que para mim vai dando uma sensação assim, dentro de mim pode caber muitos eus. A minha função é encontrar um fórum para colocar esses eus para conversar. Eu não preciso escolher um deles para ser a minha primeira pessoa. Então, eu me sinto muito representado em figuras diversas, não só pela questão do gênero, mas diversas pela pluralidade de experiências que conseguiram agregar em suas vidas. Para mim, acho que as pessoas que mostram que estamos em todos os lugares, a gente não está só relacionado a beleza, a moda, a gente está como professores, alunos, estamos nos vestiários, estamos nos esportes, em todos os cantos, e isso me deixa muito otimista. Eu achava que, não sei, que no futuro eu achava que ia ser uma coisa assim muito
eu, um armáriozinho, só minha família sabendo, e tava muito bom. Não, eu resolvi, acho que expor isso pra todo mundo, colocar essa particularidade que me deixa tão orgulhoso pro mundo. E saber que existem algumas pessoas que olham também a gente como alguma referência positiva, independente de ser gay ou não, mas olha a gente como um caráter legal, que faz uma diferença para a humanidade, nem que seja dentro do seu próprio bairro, vamos dizer assim, dentro da sua própria bolha, mas já ajuda bastante. E isso é uma coisa que me deixa muito mais esperançoso para as próximas gerações, que elas cresçam sem preconceito nenhum. Sim. Então, para mim, como uma pessoa branca, hétero, cheia de privilégios também, eu não penso numa pessoa, assim, como que eu vou dizer, que apareça muito, uma pessoa que esteja, assim, tão em destaque, mas, para mim, toda pessoa que seja inclusiva, que saiba olhar o outro, que enxergue o outro, para mim é referência. E aí, Fernando, sem querer puxar o seu saco, pode ser você, porque você é uma pessoa super inclusiva, mesmo dentro do... Você podia estar explorando a mídia que você está conduzindo para falar só com os gays, né, brancos, que falassem mais de você, que se identificassem mais com você. E você está fazendo um trabalho muito bonito dentro da própria comunidade, né? Da própria comunidade LGBTQI+, de trazer essas pessoas juntas, de fazer com que elas se percebam fazendo parte da mesma comunidade, que se olhem umas às outras. E eu acho que a Fran pode endossar isso que eu estou falando. Então, toda pessoa inclusiva e que olha o outro, para mim, é referência. Pode ser uma pessoa que pare para conversar com alguém em situação de rua, que pare para perguntar o nome dele, como é que você tá, se tá precisando de alguma coisa, em vez de você só dar um dinheiro, alguma coisa assim, sabe? Então, toda pessoa que tem esse movimento de inclusão, para mim é referência. E é o que eu procuro fazer no meu dia a dia. Sim, nossa, eu tenho muito a concordar contigo, até porque, só para retomar a fala do Fernando, né, sobre esse feedback que ele recebe às vezes de alguns ouvintes, isso revela como a luta LGBT ainda está muito centrada no G, né? Porque a partir do momento que ele traz convidados das outras siglas, algumas pessoas gays se sentem incomodadas, né? Então isso só evidencia como a gente precisa cada vez se unir mais e olhar um pouco pro lado. E eu acho que eu acabo concordando com o que todo mundo falou, assim, que qualquer pessoa que venha agregar a luta, ou qualquer pessoa que seja pública, sabe, sendo ela mesma, sendo uma Luísa Marilac, ou sendo pessoas que são drag queens, sabe, que desafiam mesmo os olhares, né, das outras pessoas, eu acho que é muito válido, sabe, e eu acho muito corajoso, porque essas pessoas põem a cara a tapa, né, nem sempre recebem um feedback positivo, então essas pessoas me inspiram bastante. Até um tempo atrás eu sabia imitar a Luísa do início ao fim daquele vídeo lá. Perfeita. Maravilhosa. Demais. Gente, como host, como criador desse podcast, eu fico de verdade muito contente em ouvir esses feedbacks e eu fico muito feliz. Na verdade, assim, eu não encaro nem que as pessoas me criticam por fazer isso que eu faço, mas eu acho que é um movimento de estranheza, porque as pessoas não estão acostumadas a ver um gay branco que mora em São Paulo abdicar do seu lugar para um grupo de mulheres trans falar, para um grupo de mulheres lésbicas falar, para as pessoas bissexuais falarem sobre si. A gente tá tão acostumado às nossas demandas estarem tão sempre na frente que eu acho que as pessoas estranham, acho que elas não têm nem assim, não é nem tipo de crítica ou preconceito, é não saber mesmo, é a gente tá diante de uma novidade. A gente tem grandes podcasts no Brasil que focam tanto em si e na sua bolha. E, gente, esse podcast, ele se chama Fora do Meio, não é por acaso. A brincadeira que eu faço com essa expressão, que é tão pejorativa até por representar pessoas que não querem, e é um direito delas não lutar pela causa,
tudo bem, né? Ninguém é obrigado, mas também é para falar com as pessoas que são fora do meio, que querem entender como é a vida do lado de cá. E eu também. Eu sou um cara gay, mas eu tô fora do meio. Eu não sei como é estar no meio lésbico. Eu não sei como é estar no meio bi. Eu não sei como é estar no meio trans. A gente é tão fora do meio em tantos aspectos que eu acho que seria uma burrice eu não me interessar por saber o que o meu vizinho tá fazendo. Porque se der ruim pro meu vizinho, vai dar ruim pra mim também em algum momento. A gente tá ligado muito mais que por uma bandeira, por cores, por letras ou qualquer outra coisa. A gente tá ligado por uma questão de sobrevivência. E se uma pessoa trans tá apanhando na rua e morrendo, eu também, como um cara gay, posso estar com um alvo nas minhas costas. E quando eu não ligo pra essa pessoa trans morrendo, eu não tô ligando pra minha vida e pro que pode acontecer com ela. Então, esse podcast, né, esses 2 anos do Fora do Meio, pra mim ele representa isso. Ele representa uma luta que começou por eu estar chateado com o resultado de uma eleição, mas é uma luta que se mostrou diária, de resistência, de sobrevivência, de aprender a olhar no espelho, a se reconhecer e se orgulhar do que tá vendo lá. Porque isso vai contaminar outras pessoas. A gente está saindo de um ano de uma pandemia, onde a gente viu o que uma pessoa contaminada conseguiu fazer com o mundo. Imagina o que eu sentir orgulho de quem eu sou, de mim, e passando isso adiante pode fazer para as outras pessoas. Então, eu acho que esse vírus do orgulho, a gente precisa espalhar ele cada vez mais. Se joga. E no Se Joga desse episódio de aniversário, eu vou deixar uma indicação pra você que eu realmente não lembro se eu já indiquei. Desculpe se eu já indiquei, mas se eu já indiquei, fica aqui a indicação de novo, porque é muito maravilhoso, que é o livro Volto Quando Puder, da Isa Próspero e da Márcia Oliveira, que conta a história de um menino que tem uma revolta, né? Ele é um adolescente, está revoltado por conta da perda repentina da mãe e ele tem umas questões com o pai. E para ajudar, ele descobre que o pai dele não é hétero. Então, tem toda uma questão de descoberta desse adolescente sobre a sexualidade, não só dele própria, né, na adolescência, mas do que ele achava que era uma coisa concreta, que era a figura do pai, e a descoberta, né, ele procurando entender isso e o quanto referências são importantes pra gente poder naturalizar o comportamento das pessoas. Que é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Fran, o que você deixa de lição de casa pros ouvintes do Fora do Meio? Eu vou deixar uma lição bem divertida até, que é uma série do Netflix. Eu vou fazer um combo aqui da militância, porque a série se chama Boca a Boca, ela é bem curtinha, tem uns 8 episódios, se eu não me engano. E eu sei que a premissa não parece ser muito boa, né, pro ano que a gente viveu, mas é basicamente a história de uma pandemia que começa a acontecer numa escola, bem aquelas escolas de interior, sabe? Todo mundo usa uniforme, quase meio católica, assim. Então, e essa pandemia tem um agravante porque a doença não sabe o que acontece, mas ela é transmitida pelo beijo. Então imagina, uma escola cheia de adolescentes com uma pandemia que se transmite pelo beijo. E aí eles tocam em vários assuntos e várias coisas da série que se eu tivesse assistido em outra época eu ia achar as pessoas super idiotas ou burras, né? E aí, tendo vivido uma pandemia, eu percebi que é bem plausível, né? Tipo, quando eles descobrem que é uma doença que se transmite pelo beijo, um grupo de adolescentes faz um campeonato de beijo pra ver quem é corajoso ou ficam se desafiando e tudo mais. Alguns acham que não aconteceu, enfim, coisas que agora a gente sabe que realmente acontecem, né? Mas é uma série bem boa porque... Não é ficção. Quase não é ficção. E ela se encaixa no tema porque fala dos adolescentes da geração Z, assim. Então, eles têm outras questões em relação à sexualidade, sabe? O problema não é tanto mais sair do armário agora, são outras coisas. E muitas coisas em relação à sexualidade são trazidas com uma naturalidade que a Kakura, que eu cheguei a ficar chocada. Na minha época, nunca que ia ser assim. Mas é bom para um lado positivo, para você ver, para as pessoas verem como algumas coisas já melhoraram, apesar de ter muitos problemas ainda. É bem divertida a série. E é brasileira, né? Então, apoia o produto nacional. E convidados, o que vocês deixam de lição de casa? Bom, eu adoro essa sessão de indicações, então eu busquei escolher com muito carinho, pegando aí a boa percepção aguçada de Denise,
tenho cada vez mais gostado de colocar afeto nas coisas. E a minha indicação vai parecer uma leitura pesada, mas é mesmo pesada. Mas ela é tão importante, chama Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios, de James Hollis. James Hollis é um psicoterapeuta junguiano e ele, nesse livro, explora a importância dos nossos pantanais da alma. É muito frequente que momentos de transformação sejam precedidos por aquela visita ao inferno, né? Então, eu quero deixar esse livro aqui para quem, de repente, estiver chegando lá, ou com a sensação de que vai ser tragado pelo buraco negro a qualquer momento, que não tenha medo. Quer dizer, bom, que petulância, né? Dizer não tenha medo. Dizer assim, o medo faz parte. E você tendo uma mão para te levar, uma corda guia que te permita mergulhar e ter por onde voltar, é salvador. Então, já que saúde mental é uma coisa muito importante para mim, eu quero deixar essa indicação de leitura. E se do outro lado tiver alguém aí hesitando se precisa ou não de ajuda, busque ajuda. Isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E depois de não morrer, você pode descobrir uma vida irresistivelmente melhor. Mas é preciso passar pelo Pantanal da Alma. E é sobre isso que esse livro fala. Então, é um livro que tem uma capa bem cafoninha, bem uma cara que não dá vontade de ler, mas eu duvido que depois de uns 2 parágrafos você já não queira adiar todos os seus compromissos para chegar até o fim. Então, Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios, de James Hollis, da editora Paulus. Você tem certeza que você não fez publicidade? Ah, você viu que tem um germezinho dentro de mim, né? Querendo sair da maçã. Bom, eu queria indicar... Ai, Fernando, eu sei que você falou para indicar uma coisa só, mas eu vou indicar 2 diferentes mídias. Eu também tenho escutado um podcast com o qual eu tenho aprendido muito, que chama Em Casa a Gente Conversa. Nossa, me deu 3 tipos de medo agora. Sim, eu gatilhei falando aqui. Você conhece esse podcast? Não, mas a minha mãe falava isso, eu já ficava... Mães dos anos 90 eram todos contidos. Não, mas a conversa aí, no caso, é diálogo, então tá tudo certo. E também eu queria indicar um livro que eu ganhei, ainda não li muito dele, chama-se Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Fala das nossas heroínas brasileiras, da Duda Porto de Souza e da Ariane, com Y, Cararo, Caro. E eu queria ler aquilo que eu falei que eu escrevi na foto do casal trans, sendo o homem trans grávido. Eu escrevi assim: pois eu acho o máximo, muita quebra de paradigma, e isso realmente não é para um entendimento automático. As nossas caixinhas não pertencem ao futuro e não servem nem servirão para muitos dessas novas gerações. Cabe a nós estarmos disponíveis para acolher o que nos cause estranhamento e buscarmos nos educar a respeito dessas novas possibilidades. Viva a diversidade! Arrasou. Nossa, arrasou demais. Aham. Eu fiz um aham igual o Fernando agora, né? Aham. Faz um aham aí pra gente, Fernando. Seu aham. Aham. Nossa, eu faço demais aham, eu corto vários na edição. Vai lá, Johnny. Então, eu vou indicar um livro da Apres Editora. Eles têm vários livros relacionados à educação e à diversidade, no caso, a educação escolar. Um aqui que eu tenho é Educação Física, Esporte e Queer, Sexualidades em Movimento. Então são vários ensaios com relação à educação física e aos corpos queer, os corpos LGBT. Aí desde uma experiência de um homem gay correndo de short saia numa prova no Rio de Janeiro, passa também por aqueles xingamentos ali que na época de adolescente a gente acaba sofrendo assim, chuta que nem homem, bate que nem homem, essas coisas assim que não ajudam em nada e por aí vai, senão aí vira muito spoiler. Mas é um que me ajuda muito pra quando eu me tornar um educador físico, trabalhar com corpos diversos. Ah, legal. Nossa, arrasou demais. Não, e é muito bom porque é tão pouco falado, né? A questão do esporte, as pessoas LGBT, queer. Uhum. Sim, porque o caso mais conhecido tem o Diego Hipólito, tá? Pula. E tem o caso da Tiffany.
Só que quem decide a questão da Tiffany jogar numa equipe feminina é o Comitê Olímpico Internacional. Ele que estudou que há movimentos, aqui no Brasil a gente não conhece tanto, mas nos Estados Unidos há movimentos para que pessoas trans sejam barradas do esporte. No caso, mulheres trans, homens que se tornam mulheres serem barrados do esporte. Já de homens trans, não. Sim. Bem, é um tema que é interessante a gente até, vamos pensar num episódio sobre isso, é uma coisa que eu tenho vontade de falar já faz tempo. Mas, e convidados, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Quem quer trocar uma ideia com vocês? Então tá, gente, vocês podem me seguir no Instagram, @FMFranciele, que eu tenho frequentado bastante lá na pandemia. Segui várias páginas de meme, algumas de fofoca também, então recomendo. Twitter é ótimo, secreto, fechado, então ninguém pode saber. Fala lá. Só exclusivos. Sim, só os VIPs, o Fê tá lá. Bom, quem quiser me achar no Instagram é andré.l.u.n.a. Tem esses adereços todos, porque deve ter vários outros Andrés Lunas por aí. E Luna é meu sobrenome mesmo, não é nome artístico nem nada. Então é André, minúsculo, .l.u.n.a. Tudo minúsculo e depois do André, intercalando as letras do sobrenome com pontos. E manda uma mensagem no direct dizendo que encontrou aqui pelo podcast para não ficar achando que é algum stalker que eu não devo seguir. Ai, o meu Instagram nem sei que nome que tem. Deve ser Denise Mendes mesmo. Porque eu uso mais pra ver os stories dos outros. Eu ainda não aprendi a usar direito essa ferramenta. Mas no Facebook eu sempre gosto de replicar as coisas boas, mensagens boas, e lá vocês me encontram como Denise Mendes. Também uso e-mail, que nem o Fernando. Ainda uso e-mail, mas tá mais pra minha geração, né? E-mail ainda é importante. Denise Mendes, tudo junto, 61@gmail.com. O Instagram é correjonk, CORREJONK. Ali é mais sobre treino, eu quero falar mais sobre esporte LGBT, tô só decorando algumas fotos, porque afinal não teve nada muito de esporte esse ano, né? E eu também faço uns vídeos no YouTube, são eu e mais 2 amigos, aí é bem variado mesmo. Aí quando voltarem as provas, a gente volta com tudo pra fazer bagunça, a gente conta histórias do pessoal no mundo das corridas. Aí é bem variado, vai desde pessoas que estão se descobrindo no esporte por algum motivo, gente já mais profissional e por aí vai. Então, gente, você pode encontrar o Fora do Meio no @Fora do Meio Podcast no Instagram e no @Fora do Meio Pod no Twitter. Segue a gente, dá o feedback, manda perguntas, fala o que vocês acharam dos episódios, dessa voz lindíssima do episódio de hoje e tudo mais. A gente adora saber a opinião de vocês, até porque eu sei que o Fernando constrói esse podcast com vocês também. Com certeza. Entre no grupo do Telegram, um grupo animado. Eu recomendo. Super. Recomendo fortemente. Super. E tem também, claro, como a Denise falou, o e-mail, né? Que é foradumeiopodcast@gmail.com. Manda sua mensagem, né? Conversa comigo lá. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição. E ao contrário até do que o André achava, né? Quem responde sou eu, gente. Não tem assessoria. Não vai embora sem contar essa história, não. Quando eu mandei um e-mail pro Fernando e recebi a resposta, eu demorei umas 3 respostas de e-mail pra acreditar que era uma pessoa que tava falando comigo e não esses robôs de resposta automática. Até que ele disse assim, não, sou eu mesmo, aqui é tudo humano, é tudo de pessoa pra pessoa. É tudo de verdade. Foi tão inusitado, né? Quer dizer, a gente tá tão artificializado que quando vem um negócio assim, a gente atribui robô a quem é gente. É verdade. Então funciona, sim. Gente. Fora do meio podcast@gmail.com, tem alguém lá que vai ler. Fantástico. E foi por lá que eu cheguei aqui participar e agradeço muito. Não só de participar, como ter nos conhecido. Uma alma gêmea perdida aí, Denise, que a gente vai trocar várias figurinhas, sem desmerecer os demais, mas, gente, foi tanta conexão que não dá pra negar que a gente tem muita afinidade, né? Então, Fernando, obrigado a todos. E é isso. Pronta pra outra. Amém. Então, muito obrigado por conhecê-los. Fico muito feliz, honrado em ter participado, em ter conhecido cada um de vocês. Vou seguir com certeza. Fernando, uma pena que não veio pra Curitiba, né? Tudo que nessa pandemia estragou um monte de coisa, né? Mas espero que quando tudo der certo a gente possa
Dá um abraço. Com certeza. Sei lá, todos os agradecimentos do universo de você ter me chamado, da gente ter se cruzado, né? E de ter acontecido tudo isso. E eu queria deixar uma mensagem positiva dizendo que a pandemia trouxe muita coisa boa também, né? Eu comecei a caminhar, e todo dia eu escuto meus podcasts. E conheci você, conheci outras coisas, de outros podcasts, né? Então, eu acho que abriu um pouco o meu mundo. Então, e eu agradeço muito essa oportunidade de que você me deu de estar aqui, dividindo esse espaço com essas pessoas lindas. Beijos para vocês todos. Quem sabe um dia a gente se cruza, né? Por favor. Ai, nem encontrinho do Fora do Meio, pelo amor de Deus. Por favor. Tô ansiosa. Muito obrigada, viu, Fernando? Você é muito especial. E vocês todos também. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que conseguiu comparecer. E eu queria parabenizar o Fê pelos 2 anos, né? De trabalho duro, de desconstrução, de quebrar paradigmas. Ai, não sei, só tô emocionada de estar aqui. Tô muito feliz. Eu queria deixar essa vibezinha. Você tá cortando esse bolo comigo, Fran. Sim, tal qual um casamento, assim, os dois com a faca. Exatamente. De verdade, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Vocês foram os escolhidos para estar aqui representando todos os ouvintes do Fora do Meio que eu construí durante esses 2 anos. E quando eu falo para as pessoas que eu nunca imaginava que esse podcast fosse chegar onde chegou, durar tanto tempo, eu achei que eu ia fazer, sei lá, 2 episódios e encher o saco e largar de mão, mas eu devo a todos e a cada ouvinte essa força que eu tenho para continuar aqui. E esse podcast, ele só existe por causa de vocês. A estrela desse podcast são cada um de vocês. Então eu quero agradecer você, ouvinte, que tá comigo, e dizer obrigado por vocês serem a minha constelação nesse céu da podosfera. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu espero ter vocês no decorrer desse ano e que a gente possa daqui a pouco estar comemorando 3 anos e o céu é o limite graças a vocês. Então, muito obrigado de coração. Oi, Que lindo! que amor, O céu não é o limite, baby. Tem todo o universo pra explorar. Você que pensa que o céu é o limite. Sai dessa caixinha, Fernanda. Tchau, gente. Tchau. Eu não quero tchau, eu quero continuar. Fui acompanhando Fora do Meio em 2021. Continue acompanhando o trabalho do Fernando, que vale muito a pena. Eu quero dizer, final, para as pessoas para irem contra esse título de podcast de Fora do Meio, sabe? Vem pro meio, vem pro time, vem jogar junto, vem aprender com o Jonathan aí como é praticar o esporte de modo inclusivo, vem aprender com a Denise, com essa experiência única e quase inusitada, mas a gente está vendo aqui que ela existe. Vem aprender com a gente, cada um tem uma coisinha aí para trocar. Vamos costurar essa coxa de retalhos aí, que assim a gente pode descobrir possibilidades antes inimagináveis, né? E a essa altura a gente está habituado a começar o ano pós-carnaval. Será que teremos? Será que não teremos? Como vai ser? Em que momento 2021 vai começar? Então, até nisto, a pandemia está nos desafiando a sair da caixinha, né? A gente vai ter que começar o ano mesmo sem carnaval, né? E vamos que vamos. Por favor, pessoas do futuro, comentem no @Fora do Meio podcast se já teve vacinação. Como é que tá o fevereiro aí? Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.